o artigo 406 do Código de Processo Penal, que é exatamente o artigo que trata do início das ações no Tribunal do Júri. As disposições do artigo 406 são simples. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de seu defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. O que está acontecendo aqui? O momento inicial da ação penal nas questões do júri é exatamente como se trata no processo comum. A ação só terá início a partir do momento em que o acusado é chamado e toma conhecimento da acusação. A partir daí começa a se contar um prazo de 10 dias para que ele contrate o defensor, para que tome conhecimento da acusação e faça a resposta. Normalmente o que se exige aqui é que essa defesa seja feita de forma mais ampla possível, ou seja, enfrentando questões de inépcia, questão de defeitos ou vícios da denúncia, eventuais erros materiais. O advogado deve estar muito atento nesse momento. Entretanto, eu aconselho que nunca se abra demais a estratégia de defesa. Por quê? Se você abrir, se você for demonstrar para a acusação e para o juiz qual vai ser o caminho de sua defesa, ele também já pode preparar uma estratégia contra o seu projeto, contra a sua pretensão. Então, eu aconselho aqui que nesse momento de resposta escrita inicial, além do comum, que será o arrolamento das testemunhas necessárias a provar aquilo que se pretenda, que o defensor se atenha mais às questões processuais, às questões que dizem respeito a prazo, a número, a respeito à formalidade, e não entre nas questões de mérito, porque senão nós estaríamos entregando à acusação qual o caminho que nós vamos trilhar. O prazo, é preciso que se destaque aqui, é de 10 dias a partir do efetivo conhecimento do acusado. É necessário também tomar cuidado para o caso de quando o acusado está ausente e não é alcançado, porque existem outras formas para que ele possa ser intimado se não for encontrado, especialmente o edital, ou seja, se o acusado começa a fugir da citação ou se ele está em local incerto e não sabido, é preciso que ele tome cuidado, porque o prazo será contado da mesma forma. Se a defesa não for apresentada no prazo, o juiz será obrigado a constituir um defensor público ou, na ausência do defensor público, de um advogado dativo nomeado para aquele fato. Atente para uma realidade que pode ser muito interessante para a defesa. Mesmo que você seja constituído pelo advogado, espere passar os 16 dias de prazo até que um novo defensor público ou nomeado seja apresentado e venha o processo, porque você terá mais tempo para preparar a sua estratégia, para conhecer as testemunhas, para conhecer o acusado, conversar com ele e tomar conhecimento dos fatos reais daquela acusação. A pressa aqui normalmente é inimiga da perfeição. Eu aconselho que se tenha calma, não se perca prazo, isso é importante, mas também não sejamos afoitos. Muitas vezes detalhes vão surgir no último instante, então às vezes é necessário que nós nos aproveitemos mais do prazo dado à defesa pela própria lei. Aqui eu quero fazer uma ligeira observação. Uma crítica que se tem feito no direito penal brasileiro, inclusive nos tribunais superiores, e a imprensa dissemina isso de uma forma injusta, é de que somos nós, a defesa, que com os nossos recursos fazemos com que o processo possa prescrever, demorar. Isso não é verdade. Processo exige comando, presidência. Vocês já ouviram alguma vez
falar de oficial de justiça ir no gabinete do promotor fazer busca e apreensão de processo porque ele descumpriu o prazo? Nunca. Já ouviram alguém buscar processo na sala de juiz depois de 3, 4, 5 meses sem uma sentença ou sem uma decisão? Nunca. Entretanto, se o advogado atrasa, imediatamente o juiz cuida de mandar um oficial de justiça fazer busca e apreensão. Então, atraso em processo não é culpa de defesa, não é culpa do advogado. Normalmente é falta de comando, é falta de presidência. Então, aproveite todo o prazo legal de forma ética, mas não seja afoito. Aproveite-se das disposições da lei. Você não está fazendo a sua defesa como advogado. Você é advogado dos interesses de quem te contratou. E é preciso que você esteja atento e responsável a isso. Você é a parede que protege o acusado. Você representa o acusado. Você não pode brincar com um direito que não é seu. Portanto, esteja atento. O artigo 406 inaugura o processo penal nas questões do júri. O artigo 406 ainda conta com 2 parágrafos que esclarecem algumas situações que merecem atenção especial. O parágrafo 3º diz o seguinte, o parágrafo 2º, corrigindo, ele diz o seguinte: a acusação deverá arrolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou na queixa. Ou seja, nós temos aqui a delimitação, o estabelecimento do número máximo de testemunhas que podem ser arroladas pela acusação no momento do oferecimento da denúncia. Ou seja, esse número é fechado, é chamado de números cláusulos, são números exatos, não se admite número 9. Não existe jurisprudência que possa ampliar algo que é matemático. Então, a acusação está restrita a esses 8 números. A esse número, 8 testemunhas apenas poderão ser arroladas por disposição expressa da lei. O parágrafo 3º, dando continuidade ainda ao artigo 406, explica: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo de interesse da sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo a sua intimação quando necessário. O que está acontecendo aqui é quando o Estado juiz possibilita e convoca o acusado, através do seu defensor, para que ele faça a sua primeira apresentação, para que ele faça as primeiras considerações na defesa do acusado. Neste momento, normalmente, a não ser que sejam em casos extremamente evidentes, o que eu aconselho é o enfrentamento apenas de questões processuais, número de testemunhas, inépcia de denúncia, erros materiais, datas, detalhes que merecem uma atenção processual. Contraindico, é do meu entendimento e tenho aconselhado aos meus amigos e advogados que comungam desse ideal de que não é o momento de discutir teses de defesa, excludente de legítima defesa. Por quê? Porque nós estaremos apresentando a acusação, qual a nossa pretensão e possibilitando que ele comece a trabalhar contra os nossos interesses, buscar com testemunhas, com documentos, enfrentar e contrariar a nossa pretensão. Então eu acho que não é o momento de apresentar documentos que poderão ser apresentados em momentos mais adequados, até para não abrir para a acusação exatamente as questões que nós vamos discutir. Mais das vezes, e não são todos, existem promotores que eu respeito exatamente pelo seu senso de justiça e de certa isenção, de falta de interesse de acusação estéril, mas a maior parte dos promotores, infelizmente, se apaixonam pela causa e buscam mais provar que eles estavam certos quando denunciaram do que buscar a verdade processual que possa possibilitar a absolvição do acusado. Eu tenho nome de promotores que, apesar de serem brilhantes em plenário, apesar de serem extremamente combativos, são absolutamente éticos e absolutamente voltados e vocacionados para o trabalho ministerial. Eu vou tomar a liberdade de citar 2 nomes, de 3 nomes aqui, mas que existem outros, mas apenas para exemplificar a grandeza do Ministério Público de Minas Gerais. Estou me referindo
Francisco de Assis Santiago, Gustavo Fantini, Francisco Patente, Padu, e me lembro perfeitamente também do trabalho magnífico de Guilherme do Valle. Ele, dentre outros homens que honraram e honram o Ministério Público de Minas Gerais. Então eu aconselho a defesa nesse instante, que é o momento de discutir questões processuais. Não adentrem na seara do mérito e das teses de defesa. O meu conselho nesse instante inicial é apenas isso.